Olá, Trailblazer, tudo bem com vocês? Hoje é mais um episódio que contaremos um tema sobre boas práticas de integração no desenvolvimento de Salesforce e quais ferramentas podem auxiliar a gente para que faça esse processo com maestria. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, eu, Felipe Moreno, Thiago Schmitz, E aí, pessoal? Guilherme Monteiro, E aí, galera, tudo certo? como sempre, nossos bastidores, Bruno Passos, o Brunão, Leonardo, o Leozinho e o Tayan lá dando todo o suporte para a gente. Antes de apresentar um pouco do nosso convidado e entrar nesse tema que ele deu o show já, você que não está ligado ainda, acessa aí embaixo na descrição do nosso episódio o nosso site e acessa lá e entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Lá tá rolando muita oportunidade de trabalho. Você que tá atrás de uma oportunidade, entra lá, que lá tá rolando bastante coisa, tem bastante proposta lá, o time, a galera tá procurando bastante. E também, claro, a gente fala muito sobre novidades, toda essa comunidade Ohana, a gente acaba trazendo bastante novidades lá. Então fica ligado, entra lá, se você não conhece ainda, faz parte lá do nosso grupo. E o nosso convidado especial hoje é Rodolfo Noviski. Ele já esteve com a gente aqui dando um show num tema de boas práticas de estruturação de ambientes. Se você ainda não escutou, vá lá no episódio 30 dessa temporada mesmo e fica ligado lá. Bom, para quem não conhece o Rodolfo hoje ele é arquiteto especialista em soluções na Deloitte, com uma bagagem muito rica em desenvolvimento e integrações. Hoje ele vai contar um pouco para a gente sobre o tema de boas práticas de integração e como ele se estende isso daí para a Salesforce através dessas boas práticas. Rodolfo, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Como você já conhece, o episódio é seu aqui, já é velho de guerra, velho de casa, então você pede uma música aí, deixa uma música para os nossos ouvintes. Dessa vez eu vou deixar a música One do Metallica. Maravilha, adoro Metallica. Fica ligado aí, galera. Lembrando de Metallica, lembra Dreamforce 2018, hein? Opa. Excelente pedida. Bom, a gente não vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, Rodolfo, porque a galera que não escutou ainda, vai lá no episódio 30, o Rodolfo ele fala bem no detalhe da carreira dele. Se ficou curioso, vai lá, episódio 30 dessa temporada mesmo. Mas, Rodolfo, conta pra gente um pouco sobre o seu primeiro desafio com integração em Salesforce. Meu primeiro desafio com integração Salesforce foi um contato que eu tive em 2013, que eu tinha que fazer uma integração com o Cefaz para validar algumas informações dos clientes para o qual a empresa que eu prestava serviço atendia. Então aí nós tínhamos uma tela ali de oportunidades standard do Salesforce, com um botão JavaScript finado, né? Que hoje em dia a gente já não consegue mais fazer dessa forma, que chamava essa integração com o Cefaz, passando as informações do cliente, consultando se ele tinha algum saldo negativo, alguma coisa do gênero. Então ali foi meu primeiro contato com integração de maneira síncrona, usando aí alguns protocolos que a gente vai abordar mais para frente, que foi um protocolo REST com JSON, autenticação e tudo mais. Ali Legal. foi esse desafio. Se fosse para você citar hoje, com base em toda essa bagagem, até já dando um pouquinho de spoiler já do que a gente vai falar um pouquinho na frente, mas se fosse para você citar hoje, qual que foi a integração de nível de, eu não vou dizer de nível de dificuldade, porque dificuldade a gente tende a algo como impossível, nível desafiador para você que você entendeu que foi, putz, essa integração ou este processo foi o processo mais desafiador que eu tive até hoje, e ele foi o mais inovador ou não? Olha, o maior desafio que eu tive com integração até hoje foi uma integração para um cliente na qual eu fazia a busca de clientes paginadas. Então, eles tinham uma base gigantesca que a gente precisava consultar. O payload do Salesforce ele não suportava me retornar todos os clientes e informações dele numa única chamada. Então, foi feita uma paginação e eu precisava fazer essa chamada de maneira constante para alimentar o Salesforce. Então, eu tive que pensar numa estrutura de batches, na qual eu encadeava essa chamada, armazenava o número da página e fazia todo esse loop de informações usando tudo que o Salesforce fornecia na época, né? Que eram os batches, statefuls e assim por diante. Isso retornava numa VF?
Não, na verdade eu alimentava direto o banco de dados do Salesforce. Ah, beleza. Você criava registros então com o response. Exatamente. Então, não só um registro, eu criava toda uma estrutura de registro. Então, eu criava o cliente, os contatos, os contratos. Então, toda essa estrutura por trás da aplicação que rodava à noite era construída dessa maneira. Pensando, Legal. pensando um pouco em todo esse processo que você fez já, esse acabou sendo o desafio inovador que você teve nessas partes de integração ou não? Sim, por conta da paginação, porque fazer essa integração com alto volume de dados paginado e tratando tentativas de sucesso ou erro foi bem inovadora nesse sentido. Então, por exemplo, se desse erro na página 3, eu tinha que abortar o processo que eu fiz inteiro da página 3 e refazer ele antes de eu ir para a página 4. Então, eu tinha ali um controle de sucesso ou erro por página, por volume de requisição. Dentro desse processo que você estava, nesse desafio que você estava, tinha alguma metodologia que te auxiliava para que você conseguisse atingir o objetivo? Ou, na verdade, tem um processo, existe algo que você aplica ou que você aplicava naquela época que fazia muito sentido e ajudava você? Olha, pode parecer meio arcaico, mas coisas que a gente aprendia na faculdade, um diagrama de sequência me ajudou muito a conseguir pensar numa solução e entender em quais pontos eu podia prever e identificar onde que teria um erro possível ali pela frente e mitigar isso com questões até para o time que estava fazendo esse levantamento da demanda para poder refinar ainda mais para que eu pudesse desenvolver uma solução que fosse parruda, então que aguentasse e já tratasse alguns fluxos de exceções. Então, metodologia não foi bem uma metodologia, mas foi ferramentas que envolvem outras metodologias. E tem algum Hoje, framework, Rodolfo, que você utilizou em relação à integração, incluindo o design patterns, frameworks de integração que a própria Salesforce oferece? Eu utilizei bem básico mesmo de integração. Eu usei uma camada de service, deixando cada vez mais separado. Então, eu tinha, na verdade, uma camada de integração, uma classe, vamos chamar assim, única de integração, que o papel dela era: eu passava os parâmetros, qual era a página, qual era o serviço e as datas que eu precisava passar. Então, essa classe era responsável por tratar isso, onde o meu batch, que era o meu dispatcher ali, ele fazia esses controles. Então, eu tenho outras camadas que tinham regras de negócio, que eu pegava o retorno dessa classe e jogava para esse outros métodos e classes dentro, que ele já ia aplicar as regras e triggers assim por diante em todas as camadas de automações que existia dentro do ambiente. E foi isso, eu tentei dividir bem as caixinhas e ter um dispatcher único, ali que ele fazia esse meio de campo. Entendi, perfeito. tem alguma ferramenta hoje que é mais utilizada? Assim, a gente vê diversas ferramentas que acabam trazendo um pouco nessa questão de integração, né, do que você está mexendo, mas existe alguma ferramenta ou até alguma boa prática que a própria Salesforce indica para a gente? Então, o máximo que a gente puder aproveitar das APIs padrões que a Salesforce oferece, que às vezes não é tão conhecida por muitas pessoas, por incrível que pareça, eles acabam criando integrações customizadas, tem a mesma funcionalidade que a padrão. Então, assim, e ainda mais hoje com o avanço do Platform Event, que é tremendo, é, uma tremenda ferramenta que a gente consegue utilizar e ter ganhos absurdos dentro do Salesforce, diminuindo o número de classes de teste, se preocupando com alguns headers de integração, que a gente acabaria se preocupando quando eu vou fazer uma classe de integração REST totalmente customizada, onde eu crio uma classe com annotation e tudo mais, e hoje é muito mais visual, que eu só defino um objeto e eu consigo tanto receber uma lista quanto um único registro. Então, eu tenho visto bastante essa parte de avanço do Salesforce, inclusive com APIs de streaming e data capture.
que tem crescido bastante aí para manter os sistemas o mais atualizados possíveis, a integração entre os sistemas. Isso daí é pergunta de entrevista, hein, galera? Quais os tipos de API Certeza. que o Salesforce disponibiliza? O Rodolfo já mencionou algumas aí. REST, Streaming, Data Capture, entre outras. Quem é dev aí tem que ficar antenado. Com Sim, certeza. sim. O Gui, é até legal o que ele comentou, Gui, que essa questão, e aí não é nem somente para essa parte mesmo de dev, a parte funcional mesmo, hoje há muitas pessoas não têm muito conhecimento, ou não têm um conhecimento a fundo de fato do que o Salesforce acaba oferecendo, e acaba fazendo o quê? Customizando uma coisa que já tem nativa, e aí, infelizmente, a gente acaba perdendo com time de processamento, enfim. Então, acho que isso que ele comentou é bem interessante. Então, não só parte funcional, também parte dev, tem muita coisa nativa que dá para a gente reaproveitar. Claro que vai economizar um baita de um tempo, além de você estar seguindo da forma correta, né? E a gente sabe que diversos releases que a Salesforce solta aí, se você tiver com uma customização muito grande, você vai ficar para trás. E Sim, acredito que o Rodolfo vai concordar comigo em relação a quem é desenvolvedor e está começando no ecossistema da Salesforce, que ainda não tem um conhecimento prévio de desenvolvimento de outras tecnologias e cai no mundo do Salesforce, aprendendo as linguagens proprietárias, aprendendo frameworks diferentes e começa a trabalhar com integração, é muito diferente o estudo teórico da prática na realidade, né? Porque muitas vezes você está sim. estudando pelo Trailhead, você não tem volume nenhum de dados, você não precisa tratar dessa volumetria, pensar na arquitetura, pensar se você vai utilizar um framework, orientação ao objeto algo muito importante dessa pessoa conhecer. Então, muitas pessoas me perguntam o que eu tenho que estudar para dev. Eu falo, começa com orientação ao objeto até antes do Salesforce, porque se você não saber organizar essas orquestrações, igual o próprio Rodolfo já mencionou, que ele teve que estruturar a integração em camadas, na hora de você colocar isso no código, o seu código vai funcionar e vai ficar totalmente desorganizado e não vai performar da maneira que deveria performar, né? Então, esse é um ponto, e integração é um mundo bem grande, né? Então, nada mais do que a prática para levar à perfeição, e quando você tem pessoas mais sêniores em relação a você, para poder deixar esse caminho muito mais claro e tornar essa experiência muito mais clara para quem está começando. Não sei se você concorda, Rodolfo. Concordo totalmente. E assim, o Salesforce ele tem toda essa camada de integração muito mais abstraída. O framework ele acelera muito esse desenvolvimento. Então, quando a gente vai falar de outras tecnologias, eu posso falar um pouco de Java. Para você montar uma integração com o Salesforce, vamos dizer, uma integração REST bem simples, você precisa conhecer três classes nativas do Salesforce, que é HTTP, HTTP Request e HTTP Response. Você conhecendo essas três, você já está integrando com qualquer sistema que você precise, dadas as autenticações devidas aí nesse meio tempo. Mas se eu vou falar de uma integração usando um Java, eu já tenho que falar que eu vou utilizar um projeto ou com Maven, ou pensando já no Gradle, que é um Maven 2.0, vamos brincar assim, onde eu tenho que pegar uma biblioteca do Google, importar ela para dentro do meu projeto, ter essa lib, fazer os apontamentos corretos. Então, o Salesforce ele tem esse ganho, o Named Credentials. Então, um framework que a própria Salesforce tem de autenticação que tem um ganho absurdo, que relativamente é nova, vamos falar assim, ela não é tão antiga. Então, às vezes a gente acabava tendo que construir autenticações usando custom settings, alimentando elas com processos agendados. Hoje o Named Credential já faz isso para a gente teoricamente nativamente. Então você só precisa fazer as configurações devidas, seja ela o Auth, Basic, entre outras. Definiu, ele já está funcionando. Só que eu vou deixar isso em nota aqui também, que o Named Credentials ele só funciona para integrações REST. Quando estamos falando de integrações SOAP, é outro modelo, então precisa se ter essa noção de qual protocolo que eu estou trabalhando, quais são as limitações de cada, o que eu posso fazer em um, o que eu posso fazer no outro, o que eu posso reutilizar. Então, o Salesforce tem muito esse ganho, sim. E igual Maravilha. você mencionou a relação de Named Credential, muitas pessoas não sabem, porque vem com uma bagagem de outras linguagens proprietárias, está acostumado a importar a biblioteca
e a hora que chega no Salesforce não conhece os limites da plataforma e não conhece os recursos que a própria plataforma oferece, né? E aí você vai olhar o seu código de integração, tá lá o header, todos os dados expostos, tá gastando mais linha de código, porque lembrando tem a limitação de linhas de código, e quando você torna isso expandível numa grande corporação, parece besteira, não vou me preocupar com o número de linhas de código, mas você vai para uma grande corporação que tem N classes, N integrações, o limite de API é altíssimo devido ao número de requests e responses que a gente tem no ambiente, né? Então é muito importante. Até um tempo atrás tinha o próprio limite de número de chamadas em um período de tempo que a Salesforce agora usou. Aí tinha um outro framework que você podia usar que era o Continuations. Então é muito importante o pessoal acabar se qualificando de não somente o que é um REST, o que é um SOAP, como realizar uma integração, como escrever uma classe do Apex, mas os limites da plataforma são bem importantes também, né? Sim, e até voltando a uma questão que o Felipe colocou para mim agora no começo, foi de qual integração que eu fiz mais desafiadora. Eu também acabei me recordando de uma agora, que foi um outro desenvolvimento que eu precisava simular, criar dentro do Salesforce uma planilha do Excel e integrar essa planilha do Excel com o Google Docs. E nesse meio tempo eu acabei utilizando a API da Google para fazer isso. Na época foi mais uma POC do que uma demanda propriamente dita. Não deu certo porque eu acabei esbarrando nas limitações do Salesforce. Porque é um spreadsheet do Google Docs. Se eu vou mandar ele inteiro e atualizar de um lado para o outro, eu estou falando de mais de 6 megas aí de requisição numa API REST, a Salesforce bloqueia. E na época ainda nem eram 6, eram 3. E só para fechar aí vou puxar um pouco a sardinha agora para o mundo funcional, que isso aqui tá dev demais, né? Com certeza. Rodolfo, é a relação com os consultores, com o time funcional e com o cliente, que não entende nada às vezes de integração, mas eles são muitas vezes a ponte para que a integração seja realizada. Como que é essa relação? O que se espera do funcional que ele levante para que realmente o desenvolvedor consiga desenvolver uma boa integração com qualidade, né? E como que fica essa entrega posteriormente ali? Parte de testes, quem faz que tipo de teste aí? Unitário, né? O funcional, como é que fica isso no dia a dia? Eu já tive experiências ótimas assim com funcionários fazendo levantamento de APIs. Posso citar um exemplo também em um projeto que eu participei, um funcional que trabalhava comigo, ele tinha até um pouco de background técnico, ele conhecia ali como usar um SOAP-UI, como que usar um Postman para fazer uns testes, e nisso eu acabei tendo um ganho direto, porque eu desenvolvia com ele, ou seja, ele me passava a integração, ele já me passava o payload de request e qual era o response. Então, nesse meio tempo, eu já sabia o que eu tinha que enviar, como que era o modelo que eu ia enviar e qual era o modelo que eu ia receber. E nesse meio tempo que eu já estava preparando essa estrutura, ele já estava correndo atrás do mapeamento do depara do meu request com os campos no Salesforce. Dali era esses campos, ok, eu vou receber via tela ou é um processo em background? Se é um processo em background, eu vou montar um dispatcher onde eu vou fazer a coleta dessas informações, preencher a integração. Então eu sempre trabalhei tomando esse cuidado de deixar a camada de integração o mais apartada possível, porque a classe de integração ela só tem uma função, fazer a integração, ponto. Ela só vai do Salesforce para o sistema destino, enviando o que eu preciso enviar ou buscando o que eu preciso buscar, me trouxe de volta, eu tenho que retornar para uma outra classe, para um outro nível, para qualquer outra coisa que não seja ela. Ela somente é o canal de comunicação. E colocando, Thiago, que você comentou, esses 3 pontos iniciais são os mais importantes. O data mapping, que são os deparas de campos, um exemplo de payload de requisição e um exemplo de payload de resposta. Porque se eu não tiver a resposta, ainda é possível de se fazer, porque na primeira requisição eu consigo capturar uma resposta e já tratar.
Porque daí a gente consegue pensar, olha, essa integração ela vai trabalhar em uma forma unitária, onde eu vou mandar um objeto ou eu vou mandar uma lista de objetos. Então, são diferentes abordagens, são diferentes pontos que precisam ser abordados. Mas agora, a maior dificuldade que eu já tive aí nessas experiências com integrações e clientes que não têm tanto conhecimento, vamos dizer assim, é no fato de que a maioria das empresas antigamente trabalhavam muito com sistemas on-premise, onde tudo estava dentro da mesma rede de servidores que eles orquestravam. Então, por mais que eu acessasse por uma intranet, eu não necessariamente estou navegando na internet. Eu ainda estou numa camada muito protegida dentro da minha empresa. E quando a gente está falando de Salesforce, o Salesforce ele não consegue adentrar de uma intranet, acessar uma rede privada de uma empresa. Então aí a gente precisa expor esse ambiente corporativo para uma camada superior de internet, com todas as seguranças devidas, para que aí sim o Salesforce consiga enxergar ela. Então, esse sempre foi e sempre tem sido os desafios que a gente tem encontrado aí para fazer o cliente entender que existe essa nova necessidade dele. E às vezes é muito questionado de, nossa, eu vou ter que expor o meu ambiente na internet, eu vou ter que expor, entre aspas, o meu SAP na internet. Então a Salesforce já tem alguns links aí de IPs confiáveis, que você faz toda uma questão de colocar os domínios confiáveis, fazer um bloqueio de firewall, você tem toda uma camada gigantesca aí de segurança para até chegar lá, a autenticação, sempre tentando trabalhar com as autenticações mais avançadas do mercado. A Salesforce se preocupa muito com isso, tanto que, se não me engano, foi 2016 ou 2017, a Salesforce atualizou o protocolo de segurança de integração do TLS 1.0 para 1.2. Muitos clientes tiveram também problema com isso, que tiveram que ter um upgrade aí das suas tecnologias, sempre para garantir essa segurança na comunicação entre os sistemas. Então, eu acho que esse é o maior desafio, de mudar esse paradigma de tudo estar dentro de casa, para eu ter algumas coisas dentro de casa, dentro da minha infra ali do mundo corporativo, e um Salesforce na nuvem. Bom, agora vocês vai ter que pegar um dicionário aí, que você vai ter que me explicar todas essas siglas aí que você acabou de falar, SOAP, REST, JSON, XML. Espero que vocês estejam gostando aí. No próximo bloco, Rodolfo já deu alguns spoilers aí. A gente vai falar muito mais sobre boas práticas de integração. Fica ligado aí. E agora que ainda você não segue a gente lá no Instagram, não segue a gente lá no WhatsApp, vai lá no linkzinho, enquanto a gente está nesse intervalinho, e já segue a gente. Até mais, segundo bloco. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, nosso convidado especial, Rodolfo Noviski, falando um pouquinho sobre boas práticas e integrações. Bom, Rodolfo, na sua ótica, quais são as principais boas práticas que devem ser seguidas? E aí, na construção de uma integração, tem aquela questão de dicionário de dados, que são todas aquelas documentações, alinhamento funcional, alinhamento de TI. O que você acha que seria uma boa prática mesmo na hora de construir uma integração? Voltando, eu friso muito no ponto de liberação de IPs, acho que é o primeiro de tudo que a gente precisa trabalhar, porque se você fez a publicação do seu serviço na internet e o Salesforce vai acessar, ele não está com os IPs ali liberados para consumir isso, você vai encontrar erro, vai ter intermitência, vai ter uma série de coisas. Então, eu acho que a primeira camada é deixar o mais correto possível essa questão de acessos. Segundo, definir qual é o protocolo de autenticação. Então, definindo qual é o protocolo de autenticação, eu consigo já preparar o meu sistema aqui para me autenticar, deixar tudo certinho, tudo comunicando. Existe um protocolo mais utilizado ou varia? Hoje em dia, a maioria dos sistemas utilizam o protocolo OAuth, o 2.0, que é o mais atual até o momento. Mas existem outros aí que podem ser utilizados. Você tem de aplicativos conectados, que aí ele te passa
um client ID, um client secret, tem a autenticação basic, que é a mais simples que tem, que é apenas usuário e senha, que você criptografa em base 64. Então existem algumas que podem ser utilizadas, mas a mais comum, assim, em sistemas de grande porte é o Auth 2.0. O Google mesmo trabalha dessa forma, o Facebook, entre outros aí grandes players do mercado. Inclusive a Salesforce tem uma certificação que só fala em relação a modos de acesso, né? Só não, né? É um tema muito abrangente e tão quanto Sim. importante porque está na trilha de arquitetura, mas se você quiser saber mais, a Salesforce tem uma certificação chamada Identified Management. Isso mesmo, não me lembrava de cabeça. Obrigado, Rodolfo. Exatamente, pode procurar lá no Trailhead que você vai ver quais são os pontos abordados. Se você quiser até estudar sobre modos de acesso e autenticação, super indico a própria trilha do Trailhead, já reúne as documentações, principais documentações em relação a esse tema para você ficar mais antenado em relação. Então eu acho que assim, e a questão de dicionário de dados, antes disso a gente precisa ver muito se qual é o real motivo das integrações, se elas vão ser integrações de alimentação de sistema, se são apenas integrações flats, se são integrações que eu posso fazer de maneira noturna, ou seja, não preciso fazer em real time ali, eu posso ser um processo massivo noturno, então precisa ter uma definição legal disso, em quais momentos eu vou utilizar elas, que cada uma pode esbarrar numa outra limitação de Salesforce, se ela vai ser chamada a partir de uma tela standard, se ela vai ter que ser integrada a partir de uma alteração de registros, tem uns certos cuidados a serem tomados aí quando a gente está falando de uma integração customizada a partir de uma alteração de registro em tela nativa, que vai disparar uma trigger. Trigger tem limitações que não disparam integrações síncronas, aí eu tenho que trabalhar com processo futuro ou flexible queue. Processos futuros não são tão recomendados assim a se trabalhar, ela tem uma volatilidade muito grande para utilizar, então tem que ser tomado bastante cuidado para implementar ela. Tem uma outra questão, se você bate o limite de processos assíncronos da org, quando a gente fala de Salesforce, a minha org, o meu ambiente, ela não é único num servidor Salesforce, ela coexiste com outras orgs de outros clientes que a gente nem sabe quais são. Então existe uma regra de prioridade ali entre elas. Se eu atingo o meu limite de processos assíncronos no dia, a minha organização ela é despriorizada perante as demais dentro daquele pod que a Salesforce oferece de estrutura. Então tem que ter muito cuidado para utilizar esse tipo de coisa. O Rodolfo, pensando assim numa questão de boas práticas, hoje a gente sabe que às vezes a gente tem que ter, de fato, na verdade é o core que a Salesforce acaba, e é o que gera renda para ela, que é a questão do licenciamento, né? E às vezes para a gente criar uma integração, a gente tem que ter um usuário lá, que obviamente vai ser um usuário de integração. Hoje, qual que seria a boa prática? A gente utilizar um mesmo usuário, às vezes dependendo para vários tipos de integrações, ou de fato um usuário para cada integração? Isso varia muito também de cliente para cliente, é algo bem complicado, porque além do mais, quando eu estou falando de registros, eu tenho que limitar aquele usuário para que ele não possa acessar nada visual na org. Então, ou seja, se eu tenho meu usuário de integração, ele precisa acessar o portal, precisa fazer um login com ele na web, depende muito. Então, hoje em dia, o melhor é você atrelar um usuário de integração a um Connected App. Então, daí ele vai ter toda uma questão de autenticação, mas eu não preciso fornecer o meu password para aquela pessoa. Então, trabalhando com Connected App, eu consigo ter vários Connected Apps indiferente para cada sistema, interligado no mesmo usuário ou grupos de usuário com suas devidas permissões. E isso inviabilizando dele acessar via login.salesforce.com para acessar e fazer qualquer alteração no sistema.
Bacana. Essa questão de protocolos que você até comentou, aí tem a questão do SOAP, REST, síncrono, assíncrono, JSON, XML. Explica um pouco para a gente um pouco dessa sopa de letrinha aí. O que significa cada um desses? Então, o SOAP, vamos começar pelos protocolos de autenticação. O SOAP, REST, eles são os mais comuns utilizados no mercado hoje. Isso não só Salesforce, são protocolos de mercado mesmo. O SOAP ele é mais antigo. Ele, se não me engano, a terminologia dele, SOAP, é de Simple Object Access Protocol. Então, ele é todo baseado num protocolo de comunicação de XML e contratos, no qual, para eu fazer uma integração SOAP, eu necessito ter um WSDL, que é o meu contrato entre os dois sistemas. Então, o meu sistema de origem, ele vai me gerar um contrato, um WSDL, que vai ser passado para o desenvolvedor ou para a equipe que vai consumir aquele serviço. E outro ponto, só fazendo parênteses, um WSDL, ele não necessariamente executa apenas um método ou um serviço. Um WSDL, ele pode ter vários serviços dentro dele mesmo. Então, é exposto esse WSDL, é fornecido, esse é um arquivo, é uma extensão mesmo, milhares de linhas em XML, ou XML, como o pessoal normalmente fala aqui no Brasil. E com as estruturas, os metas de relacionamento entre cada coisa, a estrutura de objetos, a estrutura da minha chamada, a minha estrutura de resposta, quais são os parâmetros, métodos e tudo mais, e isso é importado para dentro do sistema que vai consumir. No Salesforce, quando nós estamos falando que vamos consumir um serviço SOAP, vamos consumir um WSDL, dentro do próprio Salesforce ele já tem um conversor, no qual eu faço o upload desse arquivo e ele converte. Só que tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, normalmente serviços que são dispostos por SAP, na maioria das vezes, onde eu tive mais contato com WSDL, os métodos acabam sendo muito grandes. Então, um método de integração no SAP pode ter 18, 20, 28 parâmetros num método. E quando você vai fazer o import disso para o Salesforce quebra, porque, se não me engano, a gente tem um limite de 26 ou 28 parâmetros por método. Então, isso acaba quebrando. Daí você tem que ir lá e manualmente aplicar uma orientação a objeto, conforme o Guilherme tinha falado mais cedo, para aquela classe ela acabar recebendo só um objeto como parâmetro, com vários objetos dentro dela. Então, é um estudo aí que precisa ser colocado também e um ponto de atenção. A classe wrapper, você quer dizer, né? Você tem uma Isso classe que com ela seus gera. atributos, e aí na assinatura do seu método você vai só instanciar essa classe que vai ser responsável por ser o objeto com todos os atributos. E outra coisa, quando a gente importa um WSDL para dentro do Salesforce, ele gera umas estruturas de meta dentro da própria classe, como atributos que tem uma série de apontamentos do sistema de origem. Então tem que tomar muito cuidado com isso para que o pessoal não apague ou altere alguma coisa, porque daí, fazendo um paralelo, você estaria quebrando o seu contrato com o sistema de origem. Ele funciona exatamente dessa forma. E ele é um protocolo mais pesado, por ele trabalhar com um modelo de linguagem XML que acaba carregando bastante, mas ele também suporta bastante requisitos dentro dela. Ele é recomendado para trabalhar com um volume grande e pesado de dados. Coloco com ressalvas, por também ser um protocolo antigo, ele não tem uma velocidade tão grande, não é uma performance igual o pessoal vai fazer um comparativo aí com aplicações REST, ele tem uma discrepância grande, dado ressalvas que podem ser serviços pequenos, com otimização de banco de dados, indexamento e assim por diante, mas ele acaba sendo mais pesado. RESTful, ou REST, como também o pessoal chama bastante no Salesforce, ele é uma linguagem, um protocolo, mais novo de integração, onde ele tem uma abertura maior para
os payloads, né, os bodies que são enviados. Enquanto no SOAP eu só trabalho com XML, no REST meu body pode ser XML, JSON, texto, um arquivo blob, que isso seja qualquer extensão de arquivos, de mídia, ele pode transformar num blob, um base 64 e me enviar. Então ele tem uma abertura muito maior para essa transferência de informações. Hoje, qual que é o mais utilizado, assim, se fosse para orientar? Preciso criar uma integração hoje. Qual que seria o protocolo mais utilizado hoje? Ou o que você orientaria a, de fato, utilizar? Olha, eu recomendaria sempre buscarem utilizar os protocolos REST, por ser um protocolo mais novo, ter as suas camadas de autenticações mais atualizadas, porque até hoje, se não me engano, todas as integrações que eu trabalhei em SOAP, elas são integrações com autenticação basic, que é apenas usuário e senha. Ela não tem uma segurança tão forte. Por mais que eu trabalhe com a basic e eu encriptografe, é uma criptografia simples, é usuário, senha, encriptografado em base 64. Qualquer pessoa que capturar isso e voltar, fizer um decode de base 64, vai ter acesso ao usuário e à senha. Diferente de uma autenticação de OAuth 2.0, que eu tenho uma estrutura gigantesca por trás disso, de Access Token, Refresh Token, que é muito mais difícil você conseguir quebrar toda essa segurança e fazer qualquer tipo de invasão. E até para quem está aprendendo é muito mais fácil, muito mais simples você ler um código em REST do que você interpretar uma classe em SOAP, né? Então, se você está começando, desenvolvedor, não teve a oportunidade ainda, faz a Super Badge de Data Integration, vai abordar todos esses pontos que o Rodolfo está mencionando, tá? Então, assim, o REST também é legal a gente colocar como proposta para os clientes abordarem, porque na maioria das vezes também nós vamos começar a falar de aplicações usando mobile. Então, se eu estou desenvolvendo um mobile customizado para integrar com Salesforce ou qualquer outro sistema, o mobile você quase não vê, se não me engano, não quero falar nenhuma besteira aqui, mas nem sei se ele suporta integrações com modelo SOAP, tudo REST. É tudo JSON, então o mundo está começando a modificar para se trabalhar com REST. E essa questão de síncrono, assíncrono, o que seria isso, né, na questão da integração? Certo. O que é síncrono ou assíncrono? Funciona da seguinte forma. Eu só vou ter que tomar um cuidado aqui por questões de Salesforce, quando a gente vai falar de métodos futuros, porque um método futuro ele consegue disparar uma integração síncrona e assíncrona, mas o processo futuro ele é um processo assíncrono dentro do Salesforce. Então, o conceito de síncrono ou assíncrono, ele até ultrapassa um pouco as integrações, porque o síncrono é algo que eu peço para executar e ele executa na hora. O assíncrono eu falo, eu preciso executar e o sistema vai falar, ok, tá aqui na minha fila, assim que eu tiver recurso, eu executo. Então ele não executa no mesmo momento, a não ser em exceções de eu mandei essa solicitação para o meu sistema falando, olha, eu preciso executar esse processo futuro. E ele não tem nada na fila dele para executar, ele vai executar na hora. Então vai dar uma falsa sensação de síncrono. Mas, na verdade, ele passou pela fila, não tinha ninguém e executou no mesmo momento. A questão de tempo aí também influencia, né? O tempo da operação, tem um tempo para que o síncrono, se não der resposta na hora ali, quanto tempo até ele abortar a operação? Se não me falha a memória, são 2 ou 3 minutos de timeout num processo síncrono. Se o processo for muito longo, então o síncrono ele já não serve, né? Exatamente. Então aí a gente tem que trabalhar com o processo síncrono. O processo assíncrono em integração é o meu sistema de origem fala para o sistema de destino, olha, eu estou te enviando esse número de informações aqui. O sistema de destino vai falar, olha, recebi, ok, vamos fechar a nossa conexão. Ele fecha a conexão, a request fica dentro do sistema de destino, ele processa, quando ele terminar de processar, ele retorna para o sistema de origem, aí existem várias abordagens que podem ser feitas, fala, olha, processei o que você me pediu, tá aqui, ou o sistema de destino pode ficar verificando o status dele de execução. Olha, terminou. Quando terminou, ele faz uma outra ação. Então, são abordagens. Mas o mais resumido possível que eu consigo exemplificar de síncrono e assíncrono é isso. E tem a própria questão numa tomada de decisão assíncrona ou síncrona, se precisa devolver dados para o usuário
em tela, né? E também se esses dados são em tempo real ou não, fora volumetria, tipo de conexão, tipo de integração que você já mencionou. Mas acredito que o fato predominante é em relação a se vai precisar essa integração ter algum tipo de interação com o usuário, se essa interação vai ser em tempo real ou vai ser assíncrona, né? Exatamente. Algumas coisas, como por exemplo, eu atualizei um registro no Salesforce, a integração ela está escrita para ser disparada dentro da trigger, por mais que a minha integração originalmente ela seja síncrona, se eu chamar ela por um SOAP-UI, por exemplo, ele vai me retornar na hora, pelo fato de eu ter uma anotação future dentro do método que está sendo disparado da trigger, aquela requisição vai cair numa fila de execução dentro do Salesforce e que ela não vai ser disparada naquele exato momento. Ela pode ser, mas não quer dizer que seja. Então ela vai ficar ali esperando a vez dela na fila e vai ser disparada, vai retornar e por back-end eu consigo fazer algumas atualizações e avisar o usuário. Mas eu posso mandar um push na nova funcionalidade do Lightning, naquele sininho, ele vai ficar notificando ali, olha, seu registro XPTO terminou de ser processado no sistema de destino, vá lá verificar, alguma coisa do gênero. Mas para esses cenários, até voltando na questão de recomendação, se nós estamos trabalhando num ambiente de REST, daí a gente já consegue começar a falar de umas APIs de streaming, que aí é muito mais interessante para eu manter os sistemas todos atualizados. Já diferente de um ambiente SOAP, que eu vou ter que ter esses cuidados. Então, assim, olha, recomendo que seja atualizado de hora em hora. Então, de hora em hora passa um batch, vê todos os registros que sofreram atualizações e atualiza nos outros sistemas. Ou não, eu necessito que seja atualizado em tempo real. Estou trabalhando com o modelo SOAP. Infelizmente, a gente vai ter que começar a ir olhar para métodos futuros ou Flexible Queue, que eu vou enfileirando as chamadas e elas vão sendo executadas conforme demanda e recurso dentro do Salesforce, porque diferente de outras linguagens, a gente não consegue fazer instanciamento de threads, multithreads dentro da minha requisição. Então eu tenho que ter esses cuidados. Então, até por isso que sempre que eu tenho essa abertura e os clientes têm essa possibilidade, eu tento trabalhar no modelo REST. Uma outra questão para clarificar para o pessoal, essa questão de streaming API teria mais ou menos correlação ao uso de eventos em componentes? Eu sei que são coisas distintas, mas falando de modo conceitual para o pessoal abstrair. Como que é isso daí? Os eventos que você está se referindo, os Aura Events, né? Exatamente. É parecido, conceitualmente eles são parecidos. Só tem que também tomar cuidado porque o Platform Event, ele também é um pouco de streaming. Ele pode funcionar como streaming porque ele tem ali um Event Bus para fazer esse dispatch de subscribe. Então a gente tem que ter essa distinção. Aura Event, ele funciona assim como um streaming. Ô, Rodolfão, tira uma dúvida aqui. Existe alguma boa prática para essa questão, que até você colocou um pouco, você explicou um pouquinho para os nossos ouvintes dessa questão de síncrono e assíncrono, né? Imagine que eu tenho um processamento assíncrono, existe algum tipo de monitoramento, algum tipo de resiliência caso aquilo quebre? Porque imagine que você tem uma fila de processamento para fazer e aquela integração está quebrada. Vamos supor que, sei lá, teve muitas tentativas de acesso e aí acabou sendo bloqueado aquele usuário, né? Vamos dizer, aquele usuário para entrar esse processamento. Existe alguma boa prática para fazer esse processo de resiliência, ou seja, dele pegar e retomar com todos esses processos que estavam na fila? Visualmente, infelizmente, não tem, porque a Salesforce ela não trabalha com um conceito que talvez, eu espero fortemente que a futura Salesforce aborde isso, que é o conceito de MQ, que são os enfileiramentos, existem outras ferramentas muito fortes para isso. Posso citar uma aqui que é o RabbitMQ, que faz esse gerenciamento de filas muito bem. Mas a gente tem que tomar um cuidado porque aí a gente vai acabar falando de soluções paliativas, onde você vai construir uma camada de objetos que você vai armazenar essas requisições, ordem de execuções. Então você consegue montar assim um framework para esse tipo de informação.
mas normalmente nós fazemos 3 tentativas, na terceira tentativa a gente acaba abortando toda a fila e avisando os administradores para que as suas devidas ações sejam tomadas. E até pegando o gancho em relação a avisar os administradores, pegando um pouquinho o gancho em relação a logs de integração. A gente sabe que grande parte das corporações tem N integrações sendo chamadas a todo tempo, REST, SOAP, assíncrono e assíncrono. O que você dá de dica para o pessoal em relação a logs dessas integrações, para saber em determinado fluxo que chamou a integração A, se foi com sucesso, qual foi o meu request, qual foi o meu response, onde armazenar esses logs, como tratar a questão de expurgo desses logs, o que você recomenda? É óbvio que varia muito de empresa para empresa, né? Sim. Mas o que de melhor prática você recomendaria nesse sentido? Tem várias abordagens, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de storage, porque se a gente está falando de uma empresa muito grande, então o volume de dados dela já é alto, então o storage dela ali já é bem comprometido nesse sentido. Então se a gente vai criar um objeto para armazenar esse tipo de solicitação, a gente tem que tomar os seguintes cuidados, tá? Em média, um registro, ele ocupa mais ou menos uns 2 KB. Poucos campos, tá, agora se eu começo a criar muitos campos para armazenar muitas informações, aí esses 2 KB já não são verdade, ele já vai aumentando aí o tamanho, e eu tenho que fazer também uma conta de quantas requisições eu faço por dia, para eu ter uma média de quanto que eu vou ocupar, e ver com o cliente qual que é a política dele para esse tipo de armazenamento. Olha, se eu armazenar uma requisição, quanto tempo eu tenho que deixar isso aqui armazenado? Já existe alguma política para vocês? Se não existir, eu preciso de armazenar mais de um dia? Faz sentido para mim eu ter essa informação armazenada por mais de um dia, sendo que a requisição deu sucesso ou só as de erro? Então tem que ter esse jogo de cintura. Uma coisa que pode ser utilizada que a Salesforce liberou para todos é o Big Object. Se não está sendo utilizado para nenhuma outra finalidade, pode sim aderir a esse tipo de armazenamento, também com um expurgo já definido. Só que o Big Object ele tem uma limitação que você não vai visualizar os dados, ele não tem uma tela de navegação igual os registros, daí você só consegue visualizar fazendo scripts de SOQL assíncrono, também outro exemplo aí de assíncrono, ou se você customizasse alguma tela, alguma coisa do tipo para exibir esses resultados. Então são essas duas abordagens. Ou, infelizmente, a gente tem que trabalhar nessa questão de habilita log para o usuário no momento da requisição e tenta pegar durante a execução. São essas 3 abordagens. Volto a dizer, eu vejo a Salesforce investindo bastante nesse sentido de melhorar os canais de integrações dela, o que ela provê para os desenvolvedores, ainda mais esse ano eu vi esse movimento muito forte dela, então assim, tende a crescer, tende a ficar melhor esse tipo de visualização, mas enquanto isso a gente tem que trabalhar dessa maneira, estruturando, fazendo pequenos frameworks dentro do Salesforce para armazenar esse tipo de informação e trabalhar nos expurgos dela, seja com Big Object ou seja com os objetos, vamos chamar de S-Object. E um ponto de atenção em relação ao armazenamento de log é armazenamento de dados sensitivos e para quem que você também está expondo esses dados, né? Porque eu já vi muito log em grande organização aí, o pessoal expondo o header de autenticação, por exemplo, qual era o username, qual era o password, qual era o token, ia lá no log e todo mundo tinha acesso em relação a isso. Então, não adianta a plataforma te prover meios com que você criptografe esses dados e aumente a sua camada de segurança, se na saída do log você está mostrando isso daí para todo mundo, inclusive para o usuário comum que está acessando o log, para saber se a funcionalidade funcionou como devido ou não, né? Principalmente com a entrada do LGPD aí no nosso Brasil, que a gente sabe que as empresas estão rebolando para poder se adequar. Tem alguma ferramenta de integração que você indicaria para auxiliar todo esse processo? Tem algum tipo de acelerador para manter uma arquitetura assertiva, escalável? O último movimento aí, já de um tempo da Salesforce, foi adquirir o MuleSoft, né, que era uma plataforma aí de integração muito forte que vinha crescendo no mercado. Foi uma compra aí certeira da Salesforce, na minha opinião. Hoje, mais do que nunca, essa plataforma ela tem uma integração extremamente, vamos dizer, fácil com Salesforce aí por ser proprietária hoje. Então, ela tem aceleradores que conseguem fazer essas camadas, essas navegações muito mais
simples. Mas existem outras, tem a Informática Cloud, tem muitos integradores aí que têm visto a Salesforce com bons olhos e desenvolvendo novos aceleradores e plugins para suas devidas ferramentas. Ferramenta de ETL, né? Esse é um tema sensível. ETL, para quem não sabe, é Extract, Transform, Load, né? Porque tem muita integração, e as conversões são feitas no Salesforce ou no sistema legado, né? No sistema que está ali integrando, onde muitas vezes uma ferramenta mais adequada, eu acho que até o próprio Murisoft tem essa Sim, ele possibilidade. tem esses mappings, ele consegue fazer esse tipo de trabalho. E nesse caso, assim, quando eu devo usar uma ferramenta de ETL, quando não devo, todo projeto precisa ter, não precisa, quais Não, cuidados que eu devo ter? o ETL, ele é uma ferramenta muito boa, mas a gente também às vezes tem que tomar cuidado para não pegar um canhão para matar uma formiga, né? Porque o ETL, ele é muito bom para fazer processos extremamente massivos, ele consegue fazer esse gerenciamento muito bem. Então, quando eu preciso fazer um tráfego alto de informações entre sistemas que não envolva grandes lógicas de transformações ou grandes lógicas entre os objetos, o ETL se faz perfeito para isso, porque ele simplesmente extrai a informação de uma tabela flat, vamos chamar assim, que é um único objeto, e carrega do outro lado. Se do outro lado ele tenha triggers ou processos de automações aí que precisam ter os seus devidos cuidados, como flows e process builders que eles hoje não são tão recomendados para objetos que vão receber cargas, que eles não trabalham de maneira massiva, eles trabalham apenas de maneira individual, daí se faz necessário transformar esse process ou flow em trigger para suportar essa funcionalidade de carga, ele funciona muito bem, porque eu consigo subir uma carga de leads, por exemplo, usando um ETL, que a partir de uma trigger no lead eu vou disparar uma série de outros registros de task, de atribuições e assim por diante. E nisso eu também trabalho com o ETL, por mais que a gente esteja falando de um protocolo aí, vamos dizer, no fundo, ele usa um outro protocolo do Salesforce que é o Bulk API. Então, é uma API da Salesforce que ele é recomendada para processos com grande volume de dados, na qual ele vai fazer essa divisão em pacotes e vai processar de maneira mais suave para não impactar a infraestrutura do ambiente e não gerar concorrência também, impactar o usuário final ali na frente do browser. Nem todos os projetos, nem todos os clientes vão ter esse tipo de ferramenta. Se tem, ótimo, vamos utilizar onde ela cabe, mas nem sempre é um requisito. Se a gente está falando de, olha, eu preciso ir consultar todos os contratos inativos do cliente na hora que eu estou acessando uma tela de consulta ali no Salesforce. O ETL nesse cenário ele não caberia, porque eu preciso consultar o dado ali em tempo real, apresentar uma informação na tela para o cliente. Então é muito desse estudo mesmo de, olha, esses processos que eu vou fazer, essas cargas ou essas transições de dados, elas vão ser massivas, vão ser sob demanda, tem que ser em tempo real, elas podem ser agendadas. Então, para processos agendados e de transferência de dados, no qual o ETL não precise fazer um select complexo, ele precise pegar campo do objeto A, campo do objeto B, C, D, e tenha toda essa lógica complexa, ele funciona muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta meio capciosa aqui, Rodolfo, mas em relação mais para o pessoal que está começando. A gente sabe que é muito comum ter muitas integrações dentro de um único processo nos clientes. Muitas vezes a gente vai utilizar o Salesforce simplesmente como um meio de visualização da informação e não como master da informação. E a própria Salesforce prega muito o uso do out of the box first, ao invés da customização, né? Num cenário em que eu tenho que expor uma tela para um cliente seguir um determinado fluxo, a gente hoje, por exemplo, tem o Flow,
mas dentro desse flow eu vou ter que acessar sistemas externos para me trazer dados em tela. Vai depender muito de um cenário específico ou não, mas o que você recomenda assim de boa prática quando eu tenho um cenário em que eu preciso ter uma tela para o usuário, ele vai exibir um fluxo dentro dessa tela e automaticamente eu estou chamando integrações. Casa bem utilizar um flow com uma classe do Apex para fazer integração? Quais são os limites que eu posso esbarrar? Como que fica essa questão? Hoje eu sei que o Flow ele teve uma atualização aí na plataforma. O Flow 2.0 está muito melhor do que para quem já trabalhava aí com o Flow antigo. Ele tem sim, hoje ele está conseguindo fazer essas chamadas de integrações, chamando, invocando uma classe do Apex. Só tem que tomar cuidado com questões de exibições, porque se não me falha a memória, o Flow ele só consegue exibir registros S-Object, que são objetos do próprio Salesforce. Ele não consegue, por exemplo, se eu definir um objeto de classe, ele não vai conseguir exibir ele ali na hora. Então, entre aspas, eu teria que ter uma persistência no banco, exibir em tela, depois que a tela fosse finalizada, eu teria que fazer novamente uma ação de banco de exclusão ali para garantir que o dado não ficou salvo no ambiente. Então ele tem essas pequenas nuances diferentes se a gente está falando aí de um LWC, de um Aura, uma Visual Force, na qual eu consigo exibir um objeto de memória, um objeto de classe. É muito importante essa consideração. Até tem um link do Medium que a gente vai deixar disponível aqui no episódio para vocês. A Salesforce linkou bem no blog de arquitetura em relação a quando eu usar o out of the box e conforme vai aumentando o nível de complexidade, que você tem que utilizar o custom também. Então essa comparação justamente de integração com o Flow, por isso que eu disse que era uma pergunta capciosa, é justamente para também entender que nem sempre é possível você utilizar o standard da plataforma, mas também nem sempre é necessário que você faça uma customização. Muitas das vezes ambas as soluções vão andar de mãos dadas, considerando todas as limitações, né, que a plataforma tem. Então, empolgante o assunto, espero que os nossos ouvintes também estejam gostando. A gente vai para o nosso terceiro bloco, e para mim não é o bloco final, é o bloco mais bacana que tem, que é onde o Rodolfo vai dar umas dicas. Você que está interessado nesse tema, quer se aprofundar um pouco mais, quer mergulhar um pouco mais, o Rodolfo vai dar algumas dicas aqui para a gente. Fica ligado aí, próximo bloco vem dicas de ouro. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco. Novamente, você que não curte a gente, lá no Instagram, no LinkedIn, curte a gente lá, acessa lá o nosso link que está aí embaixo da descrição e você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, nosso grupo lá do WhatsApp, com muita informação bacana para você. Fica ligado lá. Bom, estamos de volta aqui com o nosso convidado especial, o Rodolfo. Rodolfo, para a pessoa que quer embarcar nessa jornada de um pouco mais sobre integrações, sobre quais são as boas práticas para a gente estar fazendo uma integração. Que dica de ouro você deixa para a gente aí? Olha, a princípio foi algo aí que a gente falou bastante dos protocolos, é buscar conhecer realmente quais os protocolos a Salesforce suporta e trabalha. Conhecendo eles, entrar a fundo. Tá, legal. REST ele tem limitações, ele tem pontos positivos, pontos negativos, assim como SOAP, assim como os protocolos de streaming, Book 2.0 e assim por diante. É fazer essa pesquisa, como eu também citei, Salesforce não tem nenhuma plataforma de MQ, por exemplo. Então, conhecer o que é um MQ, às vezes você propor para o cliente, às vezes o cliente já tem e você não sabe, você está precisando fazer algo com isso e tá quebrando a cabeça dentro do Salesforce, sendo que você podia usar uma ferramenta externa para fazer esse gerenciamento. Então é conhecer essas camadas. Conhecendo isso, você também vai conhecer um pouco de outros tipos de autenticação. Daí a gente vai falar, pode chegar até estudar um pouco do single sign-on. Tá, o single sign-on eu vou falar de quando eu vou conectar com o cliente, ele tá federado, ele não tá federado. O que é uma federação? Se o cliente não tá federado, ele vai conectar via LDAP. Conectando via LDAP, preciso fazer. Quando trabalho com conexão via LDAP de autenticação, eu tenho que expor serviço. Então, eu tenho que abrir um chamado, eu tenho que expor um serviço de ambos os lados. Então, é conhecer um pouco do que o Salesforce dispõe aí, além do custom mesmo, de
eu chegar, abrir uma classe e expor um serviço, seja ele SOAP, seja ele REST, como é bem comum e bem mais simples de se fazer hoje em dia, ele já tem as anotações para isso. Se aprofundar bastante também na questão do Platform Event, aí que a Salesforce lançou, eu acho uma ferramenta bem potente, bem interessante aí de se trabalhar, só que também voltando a dizer aí, protocolo REST muito forte, e conhecer um pouco também fora do Salesforce. Volto sempre a frisar isso, que protocolos de integrações ele sai somente do Salesforce, ele não é só dentro da caixinha ali. Hoje no Trailhead tem tem um pouco disso que você comentou. Sim, sim, tem bastante trilhas, acho que foi até um super bad aí que o Guilherme comentou. Ele aborda esse cenário, tem o Trailhead de Platform Event, ensinando ali o básico, como que funciona, para que serve, como se conectar. Tem o de Data Capture, se não me falha a memória, também tem um módulo para isso, ele explicando o conceito, como que funciona. Tem que tomar cuidado com o Data Capture porque ele é vinculado à licença, então algumas licenças possuem essa funcionalidade, outras não. As de Streaming API. Então, o Trailhead é uma ferramenta bem legal para iniciar esse estudo aí e posteriormente também abrir em outras plataformas e estar conhecendo. A certificação mesmo, o estudo para certificação de Integration Architecture, tem uns links de direcionamento dentro do Trailhead ali, tem o Trail Mix que ele faz essa passagem de conhecimento bem legal. E hoje o que você anda estudando, o que você anda lendo aí, que você dá de dicas também para os nossos ouvintes? Olha, eu tô estudando, peguei aquele Trailhead de Integration Architecture, eu tô me preparando para tal, e ali tem muito material envolvendo essas questões de conceito mesmo, de ETL, como o Thiago comentou, eles abordam com cenários, qual seria o melhor cenário para aquela solução como um todo, então tem estudos de casos ali que você faz que são bem interessantes. Eu estou trabalhando também um pouco com o conceito de integrações com outros sistemas, como por exemplo Python, para começar a pensar um pouco de machine learning. Então tudo acaba lidando com integrações. Então, eu estou trabalhando e estudando dessa forma. Fiz alguns cursos aí com a For Linux, que dispõe desses cursos de integrações com Python e outras linguagens. E sempre tento me manter atualizado aí, ouvindo os podcasts, o Salescast, entre outros. E você, Gui, o que você anda escutando, lendo, estudando aí? Tem um livro, pessoal, que só vai estar disponível na Amazon digital, então se você tem ou não tem o Kindle, né? Porque existe o aplicativo do Kindle que você pode baixar, inclusive experimentar por 30 dias. Tô ganhando caixinha da Amazon não para fazer propaganda, mas tem um livro bem legal do Zeno Rocha, para quem não conhece, é um brasileiro que mora fora do país. Ele é um desenvolvedor bem experiente, também segue uma trilha bem de arquitetura. E é um livro que se chama 14 Hábitos de Desenvolvedores Altamente Produtivos. Se você procurar a princípio no Google, você vai ver esse livro em inglês. E não faz muito tempo que ele divulgou no LinkedIn que ele converteu a versão em inglês para português com algumas atualizações. Então lá você vai ter a possibilidade de ver entrevistas ou pontos de vistas desses 14 hábitos de pessoas do Facebook, Instagram, Google, de várias empresas aí de grande porte, falando como você pode ser um desenvolvedor melhor no dia a dia e quais são os erros mais comuns que essas pessoas se identificam no dia a dia de um desenvolvedor. Então é bem legal, é uma leitura curta, inclusive, mas é muito agregador. E, inclusive, a cada capítulo ele vai te dando uma lista de to-dos para você fazer, para que você incorpore aqueles ensinamentos no seu dia a dia. Então, essa fica a minha dica. Bacana, a gente vai deixar o link aqui embaixo aqui dessa dica do Gui. E você, Tiagão, o que você anda estudando, lendo, escutando e deixa para os nossos ouvintes aí? Bom, estudando, né, o tempo todo, né? No momento eu estou me dedicando um pouco a Velocity e tem lá no Velocity University, mas quem quiser procurar, a gente vai ter mais para frente algum episódio aqui falando sobre o Velocity, então não vou entrar muito no detalhe. Mas a gente teve aqui no episódio 32 o Carlos Siqueira falando sobre Copado, não sei se os ouvintes não lembram, vão lá
dá uma ouvida no episódio 32. A gente fala de DevOps e Copado, né? E essa semana que passou, eu vi o Carlos Siqueira postando lá no LinkedIn um treinamento novo, né? Não é bem um treinamento completo, mas já tem no Trailhead, tá? O módulos do Copado no Trailhead da Salesforce lá. E você pode fazer o Learn DevOps with Copado, tá? Tá lá no Trailhead. Vou deixar o link aqui, né? Além de você poder aprender sobre Copado na página da Copado mesmo, né? Que eles têm lá o Copado Academy, e lá tem vários módulos que você pode estudar para a certificação de Copado Administrator, Dev e tudo mais. Você já tem trilha nova no Trailhead, que inclusive você vai ganhar seus pontos lá no Trailhead, né? E aprender um pouco mais sobre Copado. Então, fica uma dica aí para quem está querendo aprender, o que tem tudo a ver aqui, né? Com o processo de desenvolvimento, não só de integração, né? Então, fica aí a dica aí para quem quer ganhar mais uns pontos aí, completar mais um módulo aí no Trailhead. Tá lá copado também no Trailhead agora da Salesforce. Não, Tiagão, são 2 módulos. 2 módulos, isso. Mas eu vou deixar a Trail Mix aqui, que lá dentro tá tudo já. Bacana. Fica ligado aí, também tá aí embaixo na descrição aí o link dessa dica do Tiagão aí. Hoje eu comecei a ler um livro, inclusive tá aqui, esse daqui. Chama Comece com o Porquê. Então, na verdade, é um livro mais voltado para planejamento mesmo, de você tentar entender. E aí tem aquele famoso ditado, né? O que, como e o porquê, né? A gente às vezes acaba meio que começando da forma ao contrário. Então, acho que é um livro bem legal também. Vou deixar o link aí deste livro para vocês. Rodolfão, como que faz para o pessoal encontrar você, caso alguém queira bater um papo com você? Para me encontrar no LinkedIn é fácil. Meu nome não é tão habitual, Rodolfo Noviski. Colocando lá facilmente vai me localizar. Instagram, todas as minhas redes sociais, buscando por Rodolfo Noviski, vai acabar me encontrando de maneira bem fácil mesmo. Muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixa de mandar seus comentários aí, feedbacks, e também segue a gente lá em todas as redes, site, a gente deixou o linkzinho aqui abaixo, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @salescast. E também tem o nosso parceiro aqui, Guilherme Monteiro, canal Salesforce Brasil. Também você pode procurar em todas as redes sociais e vai lá também no YouTube, que você também pode assistir a nossa entrevista agora. Maravilha. Bom, adiciona a gente lá no LinkedIn, adiciona o nosso amigo Brunão, Bruno Passos, lá no LinkedIn, Tayan Guerra, Leonardo Barbosa. Como que o pessoal faz para te achar no LinkedIn? Assim, Thiago com H, Schmitz. O Schmitz eu peguei vocês agora. Vamos lá. SCHMITZ. Maravilha. Gui, como que faz pro pessoal te achar? O meu não tem Schmitz, é só Guilherme Monteiro, tá facinho, pode encontrar em qualquer lugar. Maravilha. Me adiciona lá também no LinkedIn, Felipe Moreno, também tá bem facinho para você achar. Para você que tá escutando aí e estiver curtindo nosso episódio pelo Spotify, deixa aí o botãozinho seguir, que toda vez que chegar um episódio novo, você vai receber uma notificação. E para você que está escutando lá no iTunes, deixa suas 5 estrelinhas e o comentário, que a gente vai ler tudo e vai ajudar a gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Gente, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau.